Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao céu do mês de dezembro. Ainda estamos em novembro. Já no céu do mês passado aconteceu algo semelhante, portanto, e daqui para a frente talvez seja um pouco assim, porque as lunações estão a acontecer no final do mês. Portanto, tivemos a lunação de Sagitário aqui no dia 23, e, portanto, ainda estamos dentro de novembro, mas já temos uma nova lua, um novo ciclo mensal que se iniciou há 3 dias, portanto, muito recentemente, e, enfim, faz-me sentido fazer aqui o céu do mês, do mês de dezembro, portanto, já do próximo mês que está aí a despontar, já para a semana. E até vamos ter a oportunidade de espreitar aqui a lunação de Capricórnio, portanto, aquela que se segue, que vai acontecer também no dia 23, mas de dezembro. Portanto, é nestas alturas, não é? 23, que estão a acontecer aqui as lunações. Eu penso que, para quem acompanhou pelo menos o céu do mês, do mês passado, de novembro, que já tinha falado aqui numa tónica positiva, a começar em meados do mês de novembro, portanto que com a passagem de uma série de planetas, o Mercúrio, a Vênus e depois seguidamente o Sol, de Escorpião para Sagitário, que era expectável que sentíssemos algum desanuviar. Eu pessoalmente tenho sentido isso bastante, não sei se é o vosso caso, portanto gostaria também de, como costumo fazer habitualmente, propor-vos que, enfim, deem o vosso feedback, o que é que estão a sentir deste início de ciclo, uma palavrinha, um sentimento, algo que esteja a caracterizar aquilo que neste momento vocês estão a sentir do momento presente. Então, também podem intervir, se quiserem abrir o vosso microfone e intervir. Ok, José, pronto, diz aqui que não está a conseguir ouvir. Ok, a Susana fala que até à semana passada, portanto, muito pesado. Esta semana que já está no final, é isso? É a semana que passou mais leve, ok. A Cláudia fala que ainda não aliviou. Jorge, eu posso dar só uma palavrinha? Claro, força. Bem-vinda, Eu tenho um Helena. ascendente em Sagitário. Uhum. E estou cheia de força para continuar na astrologia. Mais força do que nunca. Estou no trígono de fogo, mas outro dia vi a sua aula e fiquei interessadíssima. E como sei que você está lá para o ano, se calhar estou consigo. Ok, muito bem. Apesar da minha idade, que eu sou das mais velhas, continuo muito interessada na astrologia. Eu nasci em 1949, e sou aquariana de 19 de fevereiro, que isto é complicado, porque tenho o Sol a 0 graus de peixe, mas não me considero peixe, considero-me aquariana. Aliás, eu tenho na casa 2 o aquário, com o Mercúrio, a Vênus e Marte. E Marte está a seguir ao Sol, que já está a entrar em peixes. O que é que acha? Deve haver aí, teria que ver o mapa, Helena, e numa oportunidade que isso preste, terei todo o gosto. Ok, mas feedback. posso lhe dizer que estou motivadíssima. Ok, muito bem, obrigado pelo seu feedback.
Quem tem planetas em Sagitário, ou o ascendente em Sagitário, ou até o meio do céu em Sagitário, portanto, poderá também sentir um pouco mais esse lado expansivo, otimista e convidativo, digamos assim, a expandir e a exprimir mais essa energia. Jorge, eu tenho o Sagitário na 12ª casa com o Quiron. Ok. Portanto, no ascendente depois também apanhou o ascendente. Ok. É. Muito bem, obrigado, Helena. Não sei se mais alguém tem algum feedback, quer partilhar o que é que estão a sentir do momento. Podem fazê-lo ali pelo chat, se quiser. Ok. Muito bem, então, obrigado. Vamos olhar aqui para, como é costume, para a evolução dos elementos ao longo do mês e uma coisa que se mantém desde meados do mês de novembro, portanto, é a presença do fogo bastante ampla. Depois ali para o final do mês ele tende a desaparecer, porque os planetas vão entrar em Capricórnio, vai haver aqui uma mudança para Capricórnio, então a Terra vai ser predominante ao longo deste mês, vai começar a intensificar-se e acabamos o mês com a Terra sendo muito preponderante, mas de facto o fogo, pelo menos até ao dia 20, aqui no dia 10 vamos ter uma diminuição do fogo, mas depois no dia 20, com a entrada do Júpiter em Carneiro, há ali um novo fulgor. Claro que depois, logo a seguir, no dia seguinte, vai-se embora o Sol de Sagitário e entra em Capricórnio e, portanto, a Terra vai dominar. Mas isto é uma mudança que, pelo menos até ali a 10 de dezembro, vamos sentir ainda este fulgor do fogo. E eu diria que isto é interessante e de notar, porque desde que os planetas, o Sol, não é, passou e Mercúrio e Vênus também por Leão, portanto, desde que tivemos ali a altura de Leão em agosto, que tem havido muito pouco fogo, não é? E então, desde ali o dia 15 de novembro, em que este fogo do Sagitário começou a surgir, que de facto há um clima diferente, não é? Mais expansivo, mais expressivo, mais intenso também, mas uma intensidade, vamos dizer assim, mais com esta dimensão expressiva, não aquela intensidade introvertida, não é? do escorpião, uma dimensão muito emocional, muito carregada, muito pesada, e portanto o fogo evapora a água, ou seja, faz-nos também sair de um estado um pouco mais depressivo, ou de ruminações emocionais. Claro, também pode trazer caos, dispersão e de alguma forma alguma falta de direção, embora o Sagitário busque uma direção, mas é isso, é um buscar, não é? Portanto, podemos estar agora a sentir um pouco, se calhar, este caos do fogo, mas muito este otimismo, esta esperança, que pode também não estar assente numa coisa nada muito concreta. Isso é aquilo que penso ao longo do mês de dezembro vai ser, e vamos ver através da evolução dos planetas no mapa, com esta passagem para a Terra, concretização, materialização, estruturação, vai ser agora o passo seguinte. Depois de, se calhar,
estarmos agora a congeminar novas possibilidades, novas perspectivas, uma dimensão um pouco mais esperançosa e otimista, vamos ter depois colocar isto na prática quando vier a fase do Capricórnio. Pronto, vamos ter muito modo mutável, como vem aqui, esse vai se manter até dia 20 de dezembro, o mutável muito forte, portanto, muita variação, muita capacidade de adaptação, e depois, a partir do 20, vai começar a dominar aqui o cardinal. Mas este cardinal será o cardinal de terra, portanto é para avançar na concretização, na estruturação. Sempre tiverem alguma dúvida ou questão, por favor, coloquem, interrompam ou escrevam no chat, ok? Temos aqui o mapa da Lua Nova, portanto a tal Lua Nova que aconteceu no dia 23, e, portanto, serve como marco deste ciclo em que estamos. Embora vamos ver como é que ele se desenvolve, mas este é o início do ciclo, portanto, marca todo o ciclo. E aqui vemos claramente essa dimensão expansiva. Portanto, o Mercúrio e a Vênus já tinham entrado em Sagitário, portanto, este signo, não é, que é um signo expansivo, é um signo de fogo, é um signo de busca de sentido, de projetar uma visão de futuro, de um sentido maior, uma filosofia, enfim, é uma busca realmente de crer em algo. É? Sagitário vai muito para a crença, vai muito para a fé, para a expectativa. E, portanto, é isso que está a ser ativado, é esse arquétipo, é esse tema. E, portanto, quando o Sol, um bocadinho antes, não é? Que a Lua Nova dá-se precisamente a seguir à entrada do Sol em Sagitário, logo a seguir, então inicia claramente aqui o ciclo muito no começo do signo. E como podemos ver aqui, temos um trígono a Júpiter. Ora, isto é muito interessante porque Júpiter é o signo que rege Sagitário. Portanto, tem a mesma perspectiva, a função de expandir. E um trígono, que é este traço aqui azul, significa uma correspondência fluida, portanto, um diálogo fluido. Então, isto intensifica bastante esta perspectiva expansiva, otimista, de fé, de esperança, de acreditar. Portanto, é uma convocação para isso, não é? Para acreditarmos em algo, para nos sentirmos mais esperançosos, mesmo que à nossa volta, se calhar, as condições possam não ter mudado, ou até estarem tão difíceis ou mais difíceis, mas aqui a perspectiva do Sagitário é, ok, acreditar. Reparem que é o signo que acontece antes do inverno. Portanto, Sagitário é o último signo do outono e, portanto, o que aí vem é o inverno. E o que aí vem é difícil, não é? O inverno é sempre um período difícil, um período de contração, de nos retermos mais, de não expandirmos, de nos contermos, de gerirmos. Portanto, de, enfim, racionarmos a colheita, não é? Hoje em dia não vivemos tanto esta questão das estações, mas isso está muito enraizado na nossa cultura e na nossa psique, de todo o processo dos nossos antepassados, não é? Até chegarmos ao dia de hoje. E Sagitário, nesse sentido, é um momento onde há muitas festividades. A festividade que acontece precisamente antes do inverno, ou seja, antes de irmos passar um momento difícil, vamos aproveitar no final da colheita, do outono, essa abundância, vamos partilhá-la, vamos fazer uma festa, porque a seguir o que vem é mais difícil, é mais duro. Então,
há aqui um lado que explica muito esta expansividade gregária também do Sagitário, não é? De convocar a comunidade, de celebrar e de ter fé. Fé que, enfim, o período difícil que aí vem, vamos conseguir superar, vamos esperar pela primavera, não é? Que é o signo seguinte de Carneiro. E, portanto, o Júpiter, que está ali muito perto do Carneiro, não é? Ele entrou em Peixes, voltou para trás em Peixes, e este trígono devia acontecer, não é? O trígono acontece de Carneiro para Sagitário, mas pronto, aqui ainda apanhou um pouco, não é exato, mas temos ali um trígono. Uma coisa também muito interessante é que uns minutos a seguir a esta lua nova, aquele Júpiter, se vocês repararem, tem ali um S, portanto significa que ele está estacionário, parou, e está vermelho, significa que parou ainda na sua fase retrógrada. Mas uns minutos a seguir ele começa, digamos, a fase direta. Portanto, é aqui, precisamente, na altura da lua nova, que o Júpiter avança, que o Júpiter passa a direto. Então isto também reforça, além de ele estar ali em trígono na lua nova, o facto de andar para a frente, mudar aqui a direção para direto. Falamos muito das retrogradações de Mercúrio, não é? Mas todos os outros planetas, excetuando a Lua e o Sol, fazem os seus períodos de retrogradação. E, portanto, a retrogradação de Júpiter, de alguma forma, também nos levou a uma contração maior da esperança, da fé, deste lado expansivo. Portanto, quando ele vira direto, isto também tem esta tónica de nos convocar mais esperança, mais expectativa, mais projeção expansiva no futuro, numa perspectiva que queremos alcançar. Portanto, eu diria que é positivo, otimista, esperançoso este céu. A Marta aqui pergunta se pode visualizar o mapa. Vocês estão a ver o mapa, certo? Sim, não sei se... Eu estou a ver o mapa. A Marta diz que o tema não está visível, não sei. Também está bom. Boa noite, conseguem ouvir-me? Então sou eu que não estou a conseguir visualizar. Está no seu telemóvel? Está no telemóvel? Então experimente passar assim para o lado, talvez consiga ver o slide. Ele não me permite, Jorge, não ou para um lado ou para o outro. Só se eu tentar sair e voltar. Ok, pode tentar isso. Porque, ou tem as câmaras ligadas no telemóvel, nós temos várias, temos que passar de um lado para o outro, ok? Certo, pronto, certo, tem aqueles pontinhos, mas não estou a conseguir mesmo. Ok, pronto. Eu vou tentar sair e entrar, se conseguir aceitar-me, eu agradeço. Ok. Obrigada, até já. Portanto, é realmente um tema expansivo, sobretudo porque também viemos de um período bastante intenso, não é? Com os 2 eclipses no eixo de Escorpião-Touro e aqueles planetas todos que agora estão em Sagitário, não é? Que estiveram precisamente ali em Escorpião, a quadratura do Saturno-Urano que ainda está no céu, não é? Mas que está a aliviar lentamente. O que é que temos aqui realmente mais tenso? É esta quadratura, não é? Esta quadratura de Neptuno-Marte. Ora, o que é que isto nos fala? Fala-nos de uma certa crise da ação. Podemos ter este otimismo todo, não é? Esta expectativa, esta esperança que pode, lá está, não se traduzir necessariamente numa melhoria das nossas condições, até porque isto depois
eu estou aqui a falar no geral, não é? E cada caso é um caso. Portanto, todos nós temos os nossos trânsitos pessoais. Portanto, podemos estar a viver momentos muito dispares e diferentes. Eu estou a olhar para uma conjuntura global, mas de alguma forma coloca o clima geral. Portanto, pode haver muito esta expectativa, esta fé, este acreditar, mas a ação, por onde é que é, como avançar, não é? Que é Marte, está retrógrado, portanto é um momento não tão expansivo na perspectiva da ação, e está em quadratura ao Neptuno, que também é um planeta que de alguma maneira em quadratura aqui pode criar uma crise existencial do ponto de vista da ação, não é? E criar alguma neblina, alguma confusão, dúvida, questionamento, e até um desempoderamento nesse sentido. Não é? O que é que eu faço? Como é que eu ajo? Como é que eu ponho em prática? Como é que isto se faz? Ok, Marta, muito bem, obrigado. Portanto, é isto que pode estar mais em cima da mesa, não é? De alguma maneira, termos uma visão, uma expectativa, um lado mais esperançoso, mesmo dentro de um enquadramento que pode não ser favorável. Aliás, basta ligar as notícias, não é? E vemos que as projeções são todas um pouco complicadas, os próximos tempos vão ser difíceis, vemos muita coisa a tornar-se difícil na nossa vida, mas com este Sagitário aqui talvez possam estar a abrir janelas de oportunidade. Aqui também passa por nós acreditarmos, não é? Ou seja, de alguma maneira também conseguirmos reconhecer essas oportunidades. E implica uma certa flexibilidade, uma certa adaptação. Se calhar as coisas não são como nós gostaríamos, mas podemos nos flexibilizar e nessa adaptação até descobrir possibilidades e até elas se tornarem realidade, porque também quando estamos apertados muitas das vezes é quando surge algum processo mais criativo. Agora, pode haver aqui esta dúvida em termos da ação, pouca clareza. Marte em Gêmeos também é um Marte muito dúplice, não é? Gêmeos é um signo mais, vamos dizer assim, pode dispersar um pouco, não é? Sobretudo quando estamos a falar aqui de um Marte retrógrado, naquela quadratura a Neptuno, pode haver aqui uma certa dispersão da ação ou incapacidade de chegar a um consenso, não é? Por aqui ou é por ali, as várias possibilidades que estão em cima da mesa bloquearam-nos porque ou são muitas ou não conseguimos perspectivar como é que elas podem desenvolver, não é claro. Mas temos o Saturno a fazer ali um trígono, portanto ao mesmo tempo há aqui um certo apoio, e eu diria que aqui a lógica será planearmos, mas com flexibilidade, sabermos fluir com os contratempos, com as dúvidas, com as questões, portanto não tornarmos os nossos planos demasiado rígidos, querermos imediatamente ter uma solução, mas sim avançarmos com estrutura, com perseverança, mas mantendo a flexibilidade, mantendo um grau de possibilidade de irmos adaptando à medida que as circunstâncias se mostrem mais favoráveis para um lado ou para o outro. Dúvidas, questões? Então, vamos pôr isto aqui a mexer, a andar, não é? Temos aqui o nosso relógio. Eu vou andar aqui para trás, portanto, até ao momento em que estávamos, sensivelmente, não é? Que é a lua nova. E o que é que nós assistimos, como é que isto se desenvolve ao longo do mês? É muito interessante vermos que, reparem, o que é que acontece? À medida que
os planetas vão aqui avançando, vamos ter uma oposição ao Marte. Ou seja, aquela quadratura que está ali, do Neptuno a Marte, vai começar a ser ativada pelo Mercúrio e pela Vênus. Portanto, se repararem, aqui perto, portanto, do momento em que estamos, não é? 26, 27, 28, esta oposição vai tornar-se realmente forte. Portanto, esta crise da ação, este confronto com a necessidade de agir e de afirmar a visão que temos, não é? O que imaginamos, o que esperamos que aconteça, precisa de ser afirmado, precisa de ser, nem é concretizado propriamente, mas dar origem a uma ação, a uma afirmação. Há um Marte também em Gêmeos, portanto, é muito mental, não é? Tem muito a ver com a argumentação, eu dizer o que quero, não é? Comunicar o que quero. Portanto, passa muito também pela comunicação e pelo meu posicionamento, pela minha assertividade em comunicar os meus desejos, a minha vontade. E, portanto, isto pode realmente tornar aqui um momento tenso. Começar a intensificar-se esta tensão, a obrigar, de alguma maneira, a ser, de facto, mais assertivo, a comunicar, a afirmar. Mas pode, obviamente, dar origem a conflitos, discussões, argumentações, que, no fundo, também me vão ajudar a clarificar. Não é? Embora isto possa intensificar, digamos assim, um pouco o caos, a incerteza do caminho. Depois, aquilo que vemos, para já esta quadratura do Saturno-Urano, reparem, está a desaparecer lentamente. Começa a haver aqui mais a quadratura ao Neptuno e o Júpiter, portanto, do Mercúrio e da Vênus, e depois é a altura do Sol fazer esta oposição ao Marte. Portanto, no fundo, é um tema que se vai mantendo, não é? Este da assertividade, da afirmação. E reparem, quando chegarmos aqui à Lua cheia, este é o mapa exato da Lua cheia, esta Lua cheia acontece precisamente conjunta a Marte. Então, é de facto uma intensificação para a qual nós estamos a caminhar desta necessidade de afirmar, de exprimir de uma forma, eu diria, também verbal, não é? Porque tem muito a ver com os Gêmeos, onde está o Marte, mas sobretudo da afirmação das minhas convicções, daquilo que é a minha visão das coisas, dos meus desejos, das minhas vontades, mas saber também articular isso com uma perspectiva maior. Portanto, vai ser muito este equilíbrio entre aquilo que eu imaginei, aquilo que eu desejo, as expectativas que criei e como é que eu manifesto isso também para o exterior. E o que é que isso também traz e implica nas minhas relações com os outros, com o exterior, não é? Portanto, com esta dimensão também social. Social à minha volta, não é? Então, temos aqui um momento, podemos dizer tenso, mas é uma tensão, reparem, bem dinâmica, bem expansiva, expressiva, porque é uma coisa muito diferente do clima dos eclipses que vivemos, que era muito introspecto, muito para dentro, não é? De fazer processos internos. Aqui é muito de afirmação, muito de assertividade, e assertividade aqui não é ser, enfim, é agressividade, mas é uma agressividade saudável. Portanto, é eu saber colocar as minhas posições de forma clara e
obviamente, também assumi-las e assumir o conflito se isso vier, não é? Se surgir esse conflito, saber assumir esse conflito e, de alguma maneira, também uma certa resolução. A evitar são, enfim, aquelas dinâmicas, podemos dizer, mais passivas-agressivas, ou o mandar uma farpa, o dizer uma coisa sem dizer. Portanto, de alguma maneira, isso é a não assertividade, não é? Que eu estou a comunicar um desejo, uma vontade, ou até uma ferida, alguma coisa que me feriu, alguma coisa que eu não gostei, mas não a estou a comunicar de uma forma direta, clara. E isso não me ajuda a mim. Muitas vezes, claro que fazemos isso por uma questão de defensividade, não é? Não queremos, estamos muitas vezes a dar um sinal, não é? A ver se o outro apanha, mas eu não estou a querer ser responsável por assumir, não é, essa situação. Estou a dar uma indicação, não é? E quero que o outro apanhe. Os outros, isto fala-se muito na perspectiva, obviamente, da relação, pode ser laboral, pode ser de todas as maneiras. Então a ideia aqui é realmente eu assumir aquilo que sinto, aquilo que desejo, aquilo que me fere também, e poder clarificar. Mas para clarificar é assumir, é comunicar de forma assertiva. E atenção, não é partir para cima do outro com o dedo acusatório, fizeste isto, aquilo, ou seja, simplesmente comunicar o que eu estou a sentir. Isto não foi positivo, não me senti bem quando ouvi isto. Eu estou a pôr o foco em mim. Não estou a acusar o outro de nada, estou a dizer isto incomodou-me. E ao dizer isto também estou a abrir a possibilidade da outra pessoa se explicar, da outra pessoa se posicionar de alguma forma. E então, aqui sim temos vamos dizer assim, uma gestão de conflito que é saudável, que pode trazer alguma resolução. Quando nós começamos logo a apontar o dedo, o outro também fica defensivo e, portanto, de alguma maneira, daí não vem resolução nenhuma, a não ser cada um entrincheirar-se mais na sua posição. Não é? Ou discussão, não é? Aquelas discussões que não terminam em nada de bom, não é? Vem a lista toda das coisas que se fez, que se disse e que não... e lava-se a roupa toda suja, não é? Portanto, estes podem ser assim um pouco as dinâmicas mais nesta perspectiva. Depois, avançando, o céu vai ficar também um pouco mais desanuviado. Reparem que nesta altura já temos uma passagem aqui para Capricórnio, o Mercúrio já entrou em Capricórnio, ele entra em Capricórnio dia 7, depois a seguir é a Vênus que entra em Capricórnio. Então, já isto que eu estou a falar, não é, desta situação, depois com esta entrada em Capricórnio, a coisa pode esfriar um bocadinho, não é? Mais, ficar mais objetiva, estruturada, um foco mais na concretização prática, não é? Mercúrio e Vênus a entrar em Capricórnio, e aquela oposição ao Marte, reparem, desaparece. Ali no dia 13 de dezembro já não temos esta tensão com o Marte. Aliás, o Marte vai ficar ainda retrógrado, pronto, mas bastante desanuviado. Portanto, se tivermos esta oportunidade de clarificar, de ser assertivos da melhor maneira, possivelmente a resolução é menos conflito e mais pacificação. Importa é, de alguma maneira, que façamos este processo de clarificação, não é? Para depois colhermos esses frutos. Claro, o Sol
vai fazer a quadratura ao Neptuno, e, portanto, isso também, de alguma maneira, pode deixar aqui um clima de alguma, enfim, talvez de pacificação também, mas pode ser uma pacificação algo confusa, ou vazia, ou e agora o que é que vem a seguir? Não é? Ou desilusão, ou pouca clareza do caminho a seguir. Mas é um momento também de fazer aqui alguma introspeção de seguida, não é? E isto depois vai clarificar, vai desaparecer, portanto esta quadratura vai passar do Neptuno para o Júpiter, e quando tivermos aqui um momento muito chave, muito importante, eu vou passar aqui também, que é o solstício. Portanto, o solstício é uma nova estação, entramos no inverno, aqui pelo menos no hemisfério norte, e isto marca toda uma estação. Portanto, este mapa do solstício é o mapa da estação que aí vem, é o mapa do inverno, portanto, dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e ainda e março, não é? Uma parte de março. Portanto, só uma parte de dezembro e uma parte de março. Então, é um mapa sempre muito importante. E este solstício acontece em quadratura a Júpiter. Se a lua nova, quando o Sol também entrou ali em Sagitário, fazia um trígono, agora faz uma quadratura. Claro que esta quadratura, eu não diria que é assim uma coisa muito preocupante, não é? As quadraturas de Júpiter são sempre expansivas. Pode haver aqui uma certa tendência para um exagero, para expectativas demasiado elevadas, mas eu diria que é um impulso para avançarmos, para imaginarmos novos caminhos. Portanto, parece-me auspicioso, ainda assim. Todo o resto do céu, reparem que já não temos a tal quadratura do Saturno-Urano, está mesmo a desvanecer-se, portanto está a desaparecer completamente. Aqui, portanto, teríamos que considerar aqui a Lua oposta a Marte, há alguns resquícios desta tensão a necessitar de alguma clarificação na assertividade, portanto isso pode ser um tema que vai perdurar de alguma maneira, mas uma coisa muito interessante é estes trígonos que temos aqui dos planetas. Todos eles vão passar aqui por Capricórnio e vão fazer um trígono a Urano. Eu vou voltar aqui então ao relógio para mostrar precisamente, reparem que temos desde logo a partir aqui do meio do mês este trígono primeiro de Mercúrio, depois a seguir vem a Vênus e depois a seguir mais à frente vai-se juntar também o Sol, depois já em janeiro, no final de dezembro, o que realmente nos fala precisamente de novos inícios, novos começos, uma ruptura com alguma coisa que está para trás e que precisamos de facto de avançar num novo caminho. Estamos com essa expectativa, nós já falámos disso, já andamos a falar disso há uma data de tempo, com esta quadratura do Saturno-Urano, em que parece que queremos avançar, estamos a ver algo novo, sabemos que temos que mudar coisas, temos planos, mas sentimos-nos presos, não é? As coisas parece que não avançam, há dificuldades, há obstáculos. Ok, pode ser que aqui as coisas fiquem mais abertas para avançar, para uma verdadeira mudança. Essa mudança em perspectiva, pronto, de alguma abundância, de alguma estabilidade, de alguma segurança, que é exatamente aquilo que Urano ali em Touro, de alguma forma, preconiza. Mas isto não uma segurança, uma estabilidade
vamos dizer assim, estática, não é? Porque o Urano quer mudança, portanto, fala de mudança. Para alcançarmos esta abundância, precisamos de abrir-nos aqui a alguma mudança radical. E penso que ela está a acontecer, não é? Estamos a vivê-la à nossa volta e, portanto, a sensação que tenho é que realmente há aqui o dezembro, a passagem de dezembro para janeiro marca muito este avançar para uma concretização precisamente dessa mudança. Bem, depois temos a lua nova em Capricórnio, que eu vou deixar mais para falar depois, talvez nessa altura, portanto ainda não tenho a data de quando é que vou fazer o céu do mês de janeiro, mas será no final de dezembro, certamente, quando se dá esta lua nova em Capricórnio, que tenho aqui o mapa, em que vemos, ok, a única situação ali é exatamente aquela quadratura ao Júpiter, portanto, de alguma maneira tem mais a ver com gestão de expectativas, mas todo o céu parece muito auspicioso também de alguma maneira. Ok? Espero que assim seja. Vamos entrar aqui neste período mais natalício, então de alguma maneira sabemos que há muitas dificuldades, o panorama não é assim muito auspicioso do ponto de vista económico, social, tudo isso, mas talvez nesta perspectiva de alguma esperança, associando, não é, alguma esperança com e um acreditar com capacidade de realmente mudar e de aproveitar oportunidades e com aquilo que se tem fazer o melhor e identificar novas possibilidades e sabermos mudar, não querer que as coisas voltem ao que eram, deixar para trás o que já não... Enfim, percebemos que não é por ali aquele caminho. Talvez consigamos então alcançar aquela segurança, aquela abundância, aquela estabilidade, uma estabilidade, digamos assim, muito dinâmica. Sei que é um pouco paradoxal, mas Urano em Touro é um pouco isso. Penso que isso pode começar a manifestar-se de uma forma mais clara a partir aqui de dezembro. Alguma questão, dúvida ou comentário? Queria só terminar dizendo aqui, fazendo uma referência aqui ao 23, precisamente onde estamos aqui, o relógio parou precisamente aqui no 23, ou eu parei aqui no 23, reparem, não o 23, perdão, no 29, desculpem. Portanto, o que acontece aqui no 29, 28, já temos ali o S no Mercúrio, e depois no 29 o Mercúrio fica estacionário, portanto vai entrar retrógrado neste dia. Não é nada de extraordinário, mas ele fica retrógrado muitas das vezes, mas já agora fica também essa nota, vamos ter um período de Mercúrio retrógrado logo no início do mês de janeiro, final de dezembro, início do mês de janeiro. Portanto, a passagem de ano vai ser uma passagem de ano com Mercúrio retrógrado. Se olharmos aqui para o dia 31, não é? Temos ali o Mercúrio retrógrado. Mas ele está, pronto, num sextil a Neptuno, todo o céu é muito expansivo, a única coisa que temos ali também é mais a quadratura do Sol a Quiron, pronto, mas muito bem aspectado também ali com o Urano e com os nodos, talvez dos melhores céus que temos, melhores no sentido, vamos dizer assim, não é nem bom nem mau, mas mais expansivos, mais concordantes que temos tido nos últimos, talvez, não sei, pelo menos no último ano nunca tivemos assim um céu tão concordante. E digo concordante, não significa necessariamente bom, mas podemos aproveitar realmente para
semear essa concórdia e essa fluidez e essa pacificação que também precisamos. Ok. Queria só terminar informando que vou agora no mês de dezembro fazer um webinário sobre a entrada de Plutão em Aquário. Ainda não está Plutão em Aquário, não é? Plutão está em Capricórnio neste momento e ainda vai estar em Capricórnio durante o início de 2023. Ele vai entrar pela primeira vez em Aquário aqui em março, ok? Vai dar uma perninha, depois a seguir volta mais para o final do ano de 2023, volta ainda um bocadinho a Capricórnio e depois é ali no final de... Perdão, estou a dizer mal. Ele entra aqui, não é? Portanto, março em 2023, depois ainda volta para Capricórnio durante praticamente todo o ano de 2023, a segunda metade de 2023. Em 2024 é que realmente entra aqui, depois só tem ali um ou 2 meses de volta outra vez a Capricórnio. E a partir daí, reparem, é Urano, eu já estou aqui a equacionar Urano com Aquário, entra para Aquário até 2043. Então, reparem, desde 2023 a 2043 são 20 anos. Vamos ter 20 anos de Plutão em Aquário. Então, isto vai ser realmente uma mudança muito impactante, muito importante, que vai acontecer. As mudanças de Plutão de signo são sempre muito... trazem sempre grandes transformações. É só pensar que em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, o grande choque que tivemos, não é? Sobretudo na questão das estruturas, enfim, das hierarquias de poder, da economia, portanto, tudo o que tem a ver com Capricórnio e a grande transformação que tem acontecido nessa dimensão, não é? Nas estruturas de poder, de organização, de gestão económica e social que temos estado a viver, no sentido de que eliminar o que já não interessa, expor muitos podres, e podres é o quê? É aquilo que realmente não está a funcionar e que precisa de ser eliminado, porque já se torna tóxico, não é? Então, agora isso vai acontecer na lógica de Aquário. Portanto, na lógica de Aquário, estamos a falar de coisas muito importantes que estamos a viver agora. Estamos numa época muito aquariana, não é? Com muita tecnologia, muito avanço, progresso, mas ao mesmo tempo a ver, e já estamos a ter um certo gosto deste Plutão em Aquário, a ver o outro lado, ou coisas que realmente precisamos de afinar, seja na nossa relação com a tecnologia, a nossa forma de estar na sociedade e de nos implementarmos na sociedade, de intervirmos como indivíduos na sociedade. Ultimamente anda muito tóxico, contribuímos realmente para um mundo melhor ou só metemos achas na fogueira, na polarização, na toxicidade. Portanto, há muita coisa na nossa forma de estar, nos integrarmos na comunidade e as visões que temos do futuro que precisam de ser transformadas. E isso pode realmente alavancar uma nova, vamos chamar assim, uma nova era. Mas antes vamos ter que fazer todo este processo, que é um processo de 20 anos, portanto é algo longo, e é isso que eu vou aqui no dia 17 de dezembro às 18 horas, é um sábado, falar neste webinário. Portanto, encontram a informação sobre ele no site, é só irem ao meu site, tem lá toda a informação. Não sei se tem alguma questão ou algo que queiram partilhar. Então,
agradeço muito a vossa presença, o vosso interesse no Céu do Mês. Desejo-vos um dezembro todo ele expansivo, otimista e concretizador. E ainda é um bocadinho cedo, ainda não entramos sequer em dezembro, mas deixo já aqui as felicitações para o ano que vem. E este final de ano, pelo menos, seja também um virar de página que estamos bem a precisar. Então, tudo bom para vocês. E Obrigada pela partilha. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, boa noite. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Bom fim de semana.